Olá, tudo bem? Meu nome é Richard Dorothea Cardoso, eu sou professor de língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre literatura, em especial o período do naturalismo. O que seria o naturalismo? Naturalismo é um período da literatura onde os autores retratavam o cotidiano de pessoas simples, pessoas comuns da população. Como surgiu o período? Ele surgiu na Europa na segunda metade do século XIX com um cara chamado Émile Zola, um francês que nasceu em Paris no ano de 1840. Zola foi um escritor romancista, jornalista, e as suas obras serviram como ferramenta para uma enorme reforma social na época. Aqui no Brasil, o naturalismo teve início com outro grande escritor chamado Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Aloísio foi autor de diversas obras, como por exemplo O Curtiço, Casa de Pensão e O Mulato. O Mulato foi escrito no ano de 1881. E qual era o cenário do Brasil na época? O Brasil vivia um forte clamor para a abolição da escravatura, ou seja, o fim da escravidão. Durante esse período, a sociedade ela foi dividida entre as pessoas que queriam o fim da escravidão, ou seja, a abolição da escravatura, e o pessoal que não queria. Esse livro ele foi uma forte crítica social, porque ele abordava temas como preconceito racial, a escravidão e o provincianismo. Esta obra ela foi muito importante para a nossa cultura e ela é muito difundida até os dias de hoje, devido à sua enorme colaboração. Né? Nós sabemos o que aconteceu depois de todos os fatos. E Aloísio de Azevedo, ele sofreu forte crítica na época também. Por quê? Como era um livro que emanava desejos sociais, que emanava toda uma convicção, né, para o fim da escravidão, ele foi realmente aí, criticado, ele foi sabotado de diversas formas, só que a obra permanece até os dias de hoje. Uma curiosidade sobre Aloísio de Azevedo, ele foi o primeiro escritor brasileiro a viver exclusivamente de literatura. Ele também era jornalista, escritor romancista e caricaturista, ou seja, ele fazia aqueles desenhos que mexiam com o rosto das pessoas, que se tornavam de certa forma engraçados. E Aloísio de Azevedo, após esse período, ele parou, ele abandonou a carreira de escritor. E ele foi para o Rio de Janeiro, onde prestou um concurso de diplomata e passou a viajar pelo mundo exercendo a sua nova função. Ele foi para o Japão, foi para a Itália, conheceu outras nacionalidades, isso no final do século XIX. Tá? Ele veio a falecer na Argentina. Só que as suas obras, elas permanecem na nossa cultura até os dias de hoje, são importantíssimas. Ele nasceu em São Luís do Maranhão, ou seja, ele é nordestino, ele é um produto exclusivamente nosso, é uma obra 100% brasileira. E o período, só uma observação, outra observação importante, que o naturalismo, ele é um período que retrata realmente o cotidiano de pessoas simples, de pessoas da comunidade, aquelas pessoas que na época não tinham voz, não tinham expressão, e a literatura era uma forma dessas pessoas serem vistas, das suas necessidades serem difundidas para que todos realmente compreendessem. O Mulato, de Aloísio de Azevedo, ele sofreu forte impacto social. É uma obra que é muito oferecida, muito colaborada, muito forte. Ela tem, se você parar para ler esta obra com ênfase, entendendo toda a estrutura social do período, tudo que aconteceu naquela época, você vai se apaixonar por esse livro. Você vai ver que dentro dos seus personagens, dentro de todo o enredo, existe toda uma trama, existe toda uma crítica social, existe todo um ponto de vista único do escritor. E com isso, Aloísio de Azevedo, ele entrou para o hall. Inclusive, ele tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
Ele é um escritor reconhecido, é um escritor que colaborou muito com a nossa cultura, e eu indico para vocês pesquisarem mais sobre esse fantástico maranhense. Um forte abraço e até a próxima aula.